E nós passamos agora, então, para a palavra, para a palestra do doutor Bruno Barcala Reis. Bruno Barcala Reis é defensor público do Estado de Minas Gerais, coordenador da Defensoria Especializada em Saúde Pública e da Defensoria do Estado de Minas Gerais, especializada em Direito, da Defensoria do Estado de Minas Gerais. Ele é especialista em Direito Processual, é licenciado em Letras e é fruto da casa aqui, né? É graduado em Letras e em Direito pela Universidade Estadual de Montes Claros. É também ex-membro, representante da Defensoria Pública Estadual no Conselho Penitenciário de Minas Gerais, é membro representante da Defensoria Pública Estadual junto ao Comitê Executivo de Saúde do Estado de Minas Gerais, é membro representante da Defensoria Pública Estadual junto ao Fórum Nacional Permanente de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, e ele exerceu as funções institucionais anteriormente no Núcleo Criminal de Urgências da comarca de Belo Horizonte e da comarca de Sabará. Doutor Bruno, é um prazer enorme tê-lo nesta noite, principalmente que é fruto da casa aqui da Unimontes. Sinta-se inteiramente à vontade. Os palestrantes hoje, quase todos são frutos da casa, né? Isso é muito bom e demonstra até a grandeza e a força aí da Unimontes que exporta profissionais para os diversos ramos de norte a sul, leste a oeste deste país. Doutor Bruno Barcala Reis, fique inteiramente à vontade e já o nosso agradecimento. Muito obrigado, doutor Wilson, pelas palavras. Também especial pelo convite, né? Estão me ouvindo bem? Espero que sim. E eu fico muito satisfeito em poder participar com todos vocês, mesmo tendo sido acometido no dia de ontem de um terçol que está me incomodando um pouco, mas essas coisas acontecem, né? O importante é que os trabalhos estão caminhando super bem. A palestra da Karine foi excelente, né? Brilhante, parabéns a ela, inclusive. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade para cumprimentar queridos professores aí da Unimontes, né? Que evidentemente contribuíram muito para a minha formação, além do citado amigo Wilson, da Karine, e do Marcelo também, que é o próximo palestrante, né? A professora Maria Ângela foi minha professora na graduação, tive também a satisfação de trabalhar com o tio dela, o doutor Carlos Gomes da Mota, saudoso Carlos Gomes da Mota, a minha queridíssima professora Rita Edith Lopes Borges, que foi também, inclusive, minha orientadora na produção. No tempo era tratado como monografia, né? Eu trabalho final de curso hoje, né? Doutor Luiz Alberto, também meu professor de Direito Penal. Enfim, todos os demais professores presentes aí, que eu tive, inclusive, muitos deles a honra de ter aulas, e todos os acadêmicos presentes, né? É isso, a cumprimentar a todos e agradecer pela presença e pela audiência. Então, aí é simplesmente o logo da Defensoria, né? E o tema nosso é esse, a judicialização da saúde durante a pandemia, né? A segunda vez, por favor, Wilson. Bem, alguns pontos essenciais que eu pretendia tratar aqui. Mas uma apresentação prévia, eu acho que cai bem, né? Porque é muito importante ressaltar o quão eficiente é o nosso sistema único de saúde, por mais que ele tenha muitas carências, quanto ele é importante para todos nós, né? E a Constituição de 88 aqui criou esse sistema que reflete uma grande mudança de paradigma. Uma mudança de paradigma que permite, justamente por conta dele, uma assistência de saúde universal e integral, né? Aos cidadãos brasileiros e aos residentes do Brasil também. É uma situação que realmente se mostrava inimaginável antes da Constituição de 88 e que, por vislumbrar, né, essa mudança de paradigma e assim, propor a sua efetivação, a Constituição permitiu que nós tenhamos hoje um sistema muito mais qualificado para enfrentar, inclusive, as consequências dessa pandemia, né? O Brasil é um dos países com o maior número de leitos por habitantes do mundo, né? E agora isso nos permite uma força a mais, vamos dizer assim, né? Nesse momento.
não somente isso, né, todos os reflexos na qualidade de vida dos nossos cidadãos, todos os bons resultados que o Sistema Único de Saúde, como eu já disse, por mais que ainda tenha muitas falhas, muitas carências, já nos permitiu alcançar, né? E isso há de ser sempre destacado quando venhamos a falar sobre a saúde pública no Brasil, né? Muito bem, é um sistema de saúde que foi inspirado no sistema também universal inglês, mas que inclusive chega a ser até mais amplo, né? Porque o sistema inglês prevê uma limitação de gastos pessoais, né? Existe um cálculo que é feito lá anualmente que prevê quanto pode ser gasto, até quando pode ser gasto com cada cidadão, né? E, bem, é uma realidade distinta do Brasil, né? Então, por esse fator e por outros, né, se foi só apenas um exemplo, nosso sistema chega a ser mais amplo que o sistema que inspirou a criação do nosso SUS. Muito bem, então vamos lá. Quanto aqui ao que envolve a pandemia, né, temos essa situação que é justamente a primeira delas, a recomendação 66. Obrigado. Agora saiu aí. Só um minuto. De repente eu tento novamente aqui. Sim, isso. A recomendação 66, ela foi criada pelo CNJ, né, nesse momento especial, para orientar aqueles magistrados que têm atuação na área da saúde, né, na área da saúde pública. E trouxe diretrizes, trouxe recomendações de atuação, como eu disse, no sentido de que exista uma prestação jurisdicional adequada ao atual momento que vivenciamos, né? Ela realmente traz boas ordens, né? E também não engessa a atividade dos magistrados. Então, nesse aspecto todo, mostrou-se uma visão global salutar, né? Interessante, bastante profícua aí. Evidentemente, eu não vou aqui transmitir todos os itens, né? Porque ia até deixar um pouco pesada a apresentação, né? Mas o artigo 3º, ele nos traduz aí o espírito, né, dessa recomendação. E o CAPT diz que aqueles magistrados que têm atuação na área da saúde devem considerar, inclusive, a própria LINDB como elemento normativo a ser observado para a eficácia das suas decisões nesse momento, melhor dizendo, né? E temos aí alguns dos incisos, né, que refletem justamente o espírito dessa recomendação. O inciso primeiro diz que as medidas de urgência que tenham preço por vagas hospitalares, incluídas as de terapia intensiva, inclusive como meio de inibir o agravamento do estado de saúde do requerente, ou seja, traduz a recomendação que o magistrado atuante na área da saúde deve ter uma condução que respeite principalmente a atividade da gestão do SUS, né, no uso dessas vagas. Eu não sei se é de conhecimento da maioria de vocês, mas um dos setores de atuação mais importante da saúde pública é justamente o da regulação de leitos, né. Aqui em Minas Gerais, nós temos um sistema unificado, que é o SUS Fácil, que tem suas macro-regiões, né, definidas num esquema organizado pela Secretaria Estadual de Saúde, através do qual essas regionais da Secretaria definem como é que os leitos vão ser ocupados, os critérios de preferência, as prioridades médicas a serem aplicadas, né, e consideradas para a definição de qual paciente vai ter acesso a qual leito, certo?
E justamente sobre essa atividade que esse inciso primeiro se refere, né? Porque é normal que exista na judicialização o pleito de definição de leitos, né, para casos que se encontram até aquele momento não atendidos, né? Mas, nesse momento em especial, o CNJ recomenda aí que os magistrados observem em especial os critérios do Sistema Único de Saúde, os critérios definidos por essa regulação a que eu fiz menção, que aqui em Minas recebe o nome de SUSFácil, né? Em cada estado, isso se dá de uma forma especial. Existem estados que não têm uma regulação centralizada, como Minas Gerais, né? Inclusive, Minas Gerais tem uma exceção a esse sistema, que é a regulação de Belo Horizonte, que recebe pacientes por uma coordenação própria, né, que regula não só Belo Horizonte, mas de todas aquelas cidades que pedem uma reserva de leitos à capital, né? Bem, mas é um sistema que funciona normalmente de forma harmoniosa, né? Inclusive com um trabalho paralelo entre o SUSFácil e essa regulação própria aqui de Belo Horizonte. Bem, também outro ponto relevante aí, esse trazido pelo inciso terceiro, dos pedidos de bloqueio judicial de verbas públicas, de qualquer dos entes federados, sejam, de certa forma, também minimizados, né, a fim de evitar uma escassez de recursos públicos. Esses pedidos de bloqueio se dão normalmente já na execução das decisões judiciais, quando há um descumprimento dessas ordens, né? Porque a forma realmente eficiente de buscar se efetivar uma decisão judicial que vem sendo descumprida se dá através dos bloqueios de verba, né? Para que o autor, né, ou como nós chamamos na defensoria, os nossos assistidos possam ter acesso à efetivação daquela ordem judicial por atividade própria, vamos dizer assim, ele compra aquele item que ele necessita, mediante o levantamento do valor que foi bloqueado, e depois presta contas disso, certo? É uma prática muito comum nessas ações que envolvem as demandas pela saúde pública, né? Bem, e esse inciso de número 7 aí, ele também é interessante porque ele faz um reflexo, ele recomenda também que as decisões judiciais observem, né, que nos casos de pleitos que obtiverem suspensão, anulação de medidas emanadas do Centro de Operações de Emergência, né, ou gabinetes de crise, como, né, é definido em cada localidade, tenham aí também uma ponderação diferenciada, né, mais ou menos o mesmo que segue definido pelo inciso primeiro, né. Então, assim, o momento tem exigido de todos nós, né, todos os profissionais, todos os cidadãos, posturas diferenciadas que se adequem à nossa realidade atual. E da mesma forma, o CNJ está aí recomendando aos magistrados essa atividade. Certo? A próxima, por favor, Wilson. Bem, o artigo 4º, ainda da mesma recomendação. Opa, passou. Volta, por gentileza. Isso. Também vem aí estipular, né, aos magistrados uma forma de atuar em especial nesse momento. Inciso primeiro, no sentido de que evitem sempre que possível intimações pessoais dirigidas aos gestores da administração pública, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde Estadual, Distrital e Municipais, com a fixação de sanções pessoais, com pena de prisão, né. Essa atividade, por mais que ainda já seja uma praxe não tão recorrente, em que, inclusive, que eu, por atuar na área há um bom tempo já, desde 2011, considero indevida, né? Regra geral, a não ser realmente onde se mostrar latente a prática de uma infração criminal, é que ela seja realmente afastada, né? Em especial nesse momento. Como eu disse, o que costuma trazer efetividade é justamente o bloqueio, né, de verbas. E é lógico que os magistrados aí também recebem autonomia, até mesmo pela função que ocupam, né,
mas com o aval do CNJ, para que saibam aplicar essas normas com razoabilidade, né, com proporcionalidade, frente ao que se mostrar necessário em cada caso concreto, né. A orientação não tem um caráter estanque, ela tem um caráter, sim, moldável a cada realidade, né. E daí as decisões a serem tomadas, elas devem, principalmente, seguir esses critérios, os critérios que envolvem a razoabilidade de cada caso concreto, né. Bem, o inciso terceiro, evitem sempre que possível a imposição de multas processuais, até porque essas multas processuais trazem encargos financeiros ausentes, né, e por mais que não sejam exequíveis no atual momento, a depender de como está o andamento de cada uma dessas ações, elas implicarão em obrigações financeiras a serem arcadas futuramente. E a questão que envolve a crise financeira do Estado, o agravamento dessa crise financeira, né, de todo o país, na verdade, ela, inclusive, teria repercussões com essas possíveis multas, os valores podem ser muito altos. Então, também mostra-se razoável no atual momento, né. Bem, o inciso quinto, estendam sempre que possível os prazos processuais para cumprimento das ordens judiciais, voltadas à aquisição de medicamentos, insumos, material médico hospitalar, contratação de serviços, procedimentos clínicos e cirúrgicos não essenciais à garantia da integridade física, ou que comprovadamente não caracterizam perigo in mora. Então, é mais uma vez o CNJ recomendando essa razoabilidade aos magistrados, né. E é o que eu disse, né, essas normas não vão ser entendidas com normas impeditivas da efetivação da ordem judicial, mas sim para uma adequação, uma visão aí de cada um dos magistrados, no sentido da possibilidade prática desse atual momento, né, dessa conjuntura que vivemos, certo? Então, o caráter que acredito que o CNJ demonstra é justamente esse, né, e não também de afastar por completo o acesso à prestação jurisdicional, correto? Doutor Wilson, por gentileza, o próximo slide. Obrigado. E aí temos um outro tema, né, que é a medida provisória 933, de 31 de março de 2020 agora, que define uma outra providência que eu considero bastante salutar, irracional e também, como poderia dizer, adequada ao presente momento, que é a suspensão do reajuste de preços de medicamentos. Aqui no Brasil nós temos já, desde 2003, uma regulamentação quanto ao preço dos medicamentos, ao preço que eles podem ser praticados, né? E isso inclui o reajuste anual desses valores, né? E esse valor é chamado preço CMED. O preço CMED é o preço definido pela Câmara de Regulação de Medicamentos. E esse preço, normalmente, recebe um reajuste nesse período que estamos vivendo agora, né? E os reajustes estão suspensos por conta da medida provisória, o que me mostrou-se bastante salutar frente aos abusos que podem ocorrer justamente nesse momento, né, em que há uma demanda excessiva por certos medicamentos. Além disso, pela dificuldade de acesso a esses itens essenciais que são os medicamentos, pela população de uma forma geral, frente ao desemprego que já está se dando, né, que infelizmente cuja o aumento se avizinha, né. Então, é outra medida que se mostra razoável e que de alguma forma contribui com o atual status jurídico sobre a saúde pública, certo? Wilson, por gentileza, a próxima. Bem, aí eu tenho 106 do STJ, que é a alteração que eu fiz, quando eu caminhei para o Wilson, gente, estava... não, desculpa, é no próximo. Vamos lá, vamos ao tema 106 do STJ. A alteração foi nos temas do STF.
Bem, o tema 106 do STJ, ele não é uma novidade nesse momento, né? No entanto, ele é um tema muito relevante para toda atividade que envolve a prestação jurisdicional dos itens chamados não incorporados ao sistema. Isso se aplica essencialmente aos medicamentos. O STJ definiu, em uma decisão aí de observância obrigatória, a forma de concessão das ordens judiciais nas questões que envolvem a postulação de medicamentos não incorporados, que são aqueles que não fazem parte da lista de componentes do SUS. O SUS tem elementos aí definidos no componente básico, que é aquele que é prestado pelos municípios, o componente especializado, que é prestado pelo Estado, que são os essenciais, vamos dizer assim, né? E também tem o componente estratégico, que é o definido pela União, mas que são de uso menos recorrente, e são destinados a fins específicos, né? Por exemplo, o tratamento de HIV, entre outros. O componente básico é aquele mais vamos dizer assim, do dia a dia, né? Que quem precisa recebe no seu centro de saúde mediante a apresentação de uma receita médica atualizada. Já o componente especializado é aquele que exige análise de critérios próprios para a dispensação de medicamentos. Isso dá os cuidados dos estados, né? E, normalmente, elementos que envolvem justamente a doença específica, as condições daquele paciente são analisados nesse momento. E justamente essa decisão do STJ, ela vem tratar, então, dos medicamentos que não são contemplados administrativamente por nenhum desses componentes que eu citei. E não necessariamente o medicamento não estará num componente, por exemplo, especializado, mas ele não estará previsto para aquela doença específica nesse componente, né? Então, por esse motivo, o regulamento foi definido de forma a permitir um melhor critério na postulação judicial desses itens e também na concessão ou não dessas ordens, certo? O primeiro deles é o registro na Anvisa, né, um controle sanitário daquele item em si, né? E depois, esse ponto específico foi até novamente regulamentado pelo STF, nós vamos tratar disso mais à frente. O segundo ponto é estar comprovada a eficácia, no caso concreto, dos pacientes daquela alternativa terapêutica disponibilizada pelo SUS, a ineficácia, perdão, das opções terapêuticas já disponibilizadas pelo SUS, que são justamente os itens já relacionados nesses componentes que eu citei. O terceiro é a demonstração mediante relatório médico circunstanciado da necessidade da utilização do medicamento pleiteado, bem como daquilo que se segue informado no requisito anterior, ou seja, o relatório médico há de explicar que o medicamento é adequado e que os demais medicamentos, em tese, aplicáveis àquele caso, não se fazem adequados. E a incapacidade econômica também deve ser demonstrada, para que fique claro que aquela pessoa precisa realmente do poder público para ter acesso ao medicamento que naquele momento lhe foi prescrito, correto? Perdão. Além disso, a gente tem que fazer essa reflexão aí que eu gosto de fazer, que eu fiz abaixo, eu gosto sempre de fazer, principalmente nesse atual momento, né? Que nem sempre a propositura de uma ação judicial levará, evidentemente, ao fornecimento de um medicamento, né? Mesmo que observados esses critérios acima dispostos, né? Situações diversas podem acontecer numa ação judicial. Então, por esse motivo e por outros, inclusive pelo que envolve a celeridade e a economia, as soluções administrativas, né, mostram-se adequadas e relevantes. E são sempre o nosso primeiro caminho a ser observado. E aí, com isso tudo, com essa atividade, existe um maior equilíbrio, né, frente aos atendimentos prestados.
pela saúde de tudo como um todo, não somente pelo que aquilo que já é feito pelo SUS, como o que também é atendido por ordens judiciais. Nesse momento em especial, quem atua nessa área já percebeu que existe uma postura também adequada, também assim, vamos dizer assim, diferenciada dos magistrados na análise desses pleitos, né? Justamente porque, por tudo que envolve o atual momento da saúde pública, os gastos que agora surgiram, que vão ser arcados pelos entes políticos, né? E que já trazem por si só uma sobrecarga ao sistema, né? Então, no intuito aí de que não exista um exagero da judicialização, que decisões desnecessárias sejam emitidas, acreditamos nós, já percebemos essa alteração de postura de alguns magistrados, entendimentos talvez um pouco mais rigorosos. Próximo, por favor, doutor Wilson. E agora chegamos aqui ao tema 793 do STF, está trocado, tá, gente? Eu troquei os temas 500 com 793, não deu tempo de retificar aí, mas, por favor, entendamos, então, como tema de número 500, tá? O Wilson está me ajudando aí, pelo jeito, isso. Obrigado, doutor Wilson. O STF, em 22 de maio do ano passado, 22 e 23 de maio, especificamente, né? Existia uma pauta muito grande lá no plenário quanto às questões que envolviam a saúde pública. Ele trouxe aí diretrizes também interessantes à atuação na saúde pública, né? O primeiro ponto é de que o Estado não deve ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. E certamente também vai de encontro aquela posição, já externada pelo STJ anteriormente, que nós já observamos aqui. Que a ausência do registro da Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamentos por decisão judicial. No entanto, o item 3 aí, ele excepciona, ele traz situações em que a falta do registro pode ser, sim, suprimida, né, como um elemento impeditivo. Quando preenchidos os 3 requisitos: a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo em caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultra-raras. A existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior, a exemplo da FDA, né, que é a agência americana. A existência de substituto terapêutico com registro no Brasil, né, são situações que permitem assim, justificar de forma razoável, né, a inexistência, naquele momento, de registro no Brasil, e aí suprimir essa situação, essa inexistência, né, para que seja possível através da via judicial. Então, essa decisão do STF, ela alterou aquele regramento definido pelo STJ, certo? O regramento do STJ foi anterior, né? Além disso, trata-se de uma instância superior, como sabemos, e essa decisão do STF redefiniu aqueles conceitos ali entendidos pelo STJ, quanto ao que envolve o registro na Anvisa. Um ponto muito importante no que toca ao registro na Anvisa, inclusive que eu entendo que mereça uma alteração legislativa, é justamente o que envolve a legitimidade para propor o registro no nosso país. No nosso mercado, né? O que envolve o mercado, evidentemente, sabemos que envolve interesses econômicos, né? E isso tem a relação direta também com o controle do abuso do poder econômico, né? Sujeito aí a uma relação ao CAD, como órgão essencial para tal. A legitimidade para propor o registro no Brasil é dos laboratórios, é de quem detém as patentes. E isso implica em custos, evidentemente, porque estudos que envolvem o controle daquela bula que vai ser proposta, né, para o uso no mercado, isso envolve custos, envolve uma série de providências. Mas também isso pode trazer, essa situação, essa realidade, traz também gargalos, traz limitações ao nosso mercado,
e também a esses possíveis abusos do poder econômico que os grandes laboratórios podem exercer. O exemplo mais clássico disso e recente é o de dois medicamentos, que são o Avastin e o Lucentis, que tratam a degeneração macular, que é um mal que acomete a retina em algumas pessoas, muitas vezes relacionado à idade ou diabetes. Que esses dois grandes laboratórios, inclusive, foram punidos no mercado europeu justamente pela mesma atividade. Esses medicamentos, eles têm registros no Brasil e em outros países para tratamento oncológico. No entanto, o laboratório que detém a patente mais cara, pelo Lucentis, que, salvo engano, até está caindo esse ano, ele registrou no Brasil e em outros países também o medicamento para uma outra finalidade, que é o tratamento da degeneração macular. E o laboratório, em tese concorrente, não fez da mesma forma em relação ao medicamento que detém a patente, que é o Lucentis, para essa finalidade, tendo feito pedido o registro para tratamento oncológico. E a questão é a seguinte, esse Avastin, ele além de ser muito mais caro, ele tem uma dose muito mais reduzida. E o Lucentis poderia tratar o mesmo mal por um preço muito menor, com uma dose também, inclusive, muito maior, e que permitiria atender uma gama muito maior de pessoas, né? Só que, como eles detêm a patente e esse pedido não foi feito, e a legitimidade pertence aos laboratórios, essa atividade de ofício ela ainda se mostra inviável junto à Anvisa, isso não foi feito. E por anos, seguimos aí com a judicialização desse medicamento mais caro, sem se mostrar viável naquele momento, ou no entendimento de muitos indevida, né, a judicialização de um medicamento sem registro específico para aquela finalidade. Então, são situações que podemos chegar semelhantes a essas, podemos vivenciar no futuro, e por esse motivo acredito que seja necessária uma alteração legislativa para que tentemos controlar um pouco aí essa atividade, inclusive esse abuso do poder econômico e tecnológico também, né? Bem, então vamos seguir. Quarto posicionamento é que as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face da União, o que atrai a competência da Justiça Federal. Perfeito? Por consequência. Por gentileza, Wilson, a próxima. Isso, e aí, onde está aqui antes, leamos 793, né? Que foi justamente o tema trabalhado pelo STF no dia seguinte, no dia subsequente àquele anterior, ali no dia 23 de maio do ano passado, que envolve uma polêmica até maior, né, quanto ao que vamos tratar mais à frente. Mas, bem, o STF aí, em primeiro ponto, ele manteve, né, a responsabilidade solidária entre os entes políticos para a prestação, né, da saúde. E aí permitiu, inclusive, a postulação de forma isolada ou conjuntamente, né? Ou seja, o STF ratificou a posição anterior, que havia sido emitida, se não me engano, 10 anos atrás, né? E muitas vezes, eu já fui até questionado em encontros, né, de debates por procuradores e etc., né? De onde decorreria essa responsabilidade solidária, né? E eu costumava sempre dizer assim, que com certeza não é da minha cabeça, é o entendimento que havia sido já manifestado pelo próprio STF, pelos grandes doutrinadores, e também da leitura dos artigos que definem as competências, né, na Constituição Federal. Sob o argumento, por vezes, já trazido a debate de que não se podia presumir a solidariedade, né? Eu acho que, inclusive, o entendimento de solidariedade aqui é distinto daquela solidariedade que o direito civil trabalha.
são institutos talvez até mesmo distintos, né? Bem, mas no segundo ponto ali o STF diz que a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial diante dos critérios constitucionais e de descentralização e hierarquização direcionar caso a caso o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, né? É uma norma também que se mostra bastante razoável, um posicionamento, perdão, que se mostra bastante razoável frente ao nosso ordenamento, de forma a atribuir a responsabilidade a cada um dos entes de forma parelha, aquela que é definida no regramento, né? Como, por vezes, essa judicialização, até mesmo observando aquela temática já exposta pelo STJ, vai se refletir sobre medicamentos, insumos não incorporados, não existirá uma norma clara, como se dá no regramento, na normalidade, mediante portaria do Ministério da Saúde e tudo mais, definindo qual é o ente responsável para efetivar aquela prestação, né? Mas o que é possível se fazer, inclusive analisando esse regramento, essa diretriz aí do STF, é de que os magistrados observem uma semelhança de atividades para definir qual seria ou quais seriam os entes responsáveis, né? Aí para uma questão de compensação entre eles, até porque o primeiro regramento diz que qualquer um poderia ser acionado, isoladamente ou conjuntamente, né? Bem, e o terceiro, que as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa serão necessariamente propostas junto à União, né? Até como foi tratado já anteriormente. Bem, e qual que é aí a polêmica que vem surgindo nesse momento, né? Justamente o que decorre do voto do ministro Fachin, no voto que foi, né, na publicação que foi emitida pelo STF, está inclusive na lauda número 35 desse voto, que é quanto à necessidade da inclusão da União no polo passivo, quando aquela demanda, uma suposta demanda, vem a pleitear, né, o fornecimento judicial de um item não incorporado ao sistema, né? Bem, é um tema que acredito ainda vai ser melhor aclarado pelo tribunal, né? Mas que eu particularmente defendo que tem que ser analisado, tem que ser conhecido com muitos considerandos. Eu particularmente entendo que se essa interpretação for aplicada de forma ampla, e que daí qualquer postulação individual para item não incorporado tenha que incluir a União no polo passivo, além de existir uma sobrecarga da Justiça Federal, isso vai trazer uma dificuldade muito grande a que muitos jurisdicionados tenham acesso a essa prestação jurisdicional, né? Uma das principais formas de acesso, inclusive, se dá através das defensorias públicas. A Defensoria Pública do Estado de Minas, por exemplo, não está ainda nem em metade das comarcas do Estado. A da União, se não me engano, em 5 ou 6, aí seriam sessões, né, judiciais, né? E também a Justiça Federal, ela ainda tem uma abrangência menor territorialmente, né, pela instalação efetiva, vamos dizer assim, do que a Justiça Estadual, né? Então, eu acredito que esse seja um entendimento adequado, sim, quando se tratar de uma ação coletiva para a incorporação daquele item que venha a ser pedido, né? Ou seja, quando se estiver buscando uma eficácia coletiva daquela decisão, evidentemente mostra-se bastante razoável que a União conste do polo passivo, até porque o Ministério da Saúde, a Conitec, são órgãos federais e hão de ser
de alguma forma atingidos por aquela decisão, também, quem sabe, ouvidos, né? Bem, os principais aí, itens que eu gostaria de tratar nesse momento, né, aqui na palestra são esses, né? Eu espero ter sido claro, espero ter podido colaborar aí com os trabalhos, enriquecer o conhecimento dos acadêmicos, principalmente, né? E, bem, permitir também, ter permitido a todos também aí um momento, né, de aprendizado nessa realidade tão difícil que temos vivenciado, né? E é isso, mais uma vez agradecer pela atenção, pelo honroso convite do Dr. Wilson Medeiros Pereira, meu grande amigo de muitos anos, por sinal, e também aí a satisfação de ter podido rever, mesmo que à distância, muitos queridos professores, ex-professores, né? É isso, obrigado a todas e a todos, e estou à disposição. Boa noite. Excelente, doutor Bruno Barcala Reis, muito obrigado pela sua brilhante palestra. Quando a gente ouve os profissionais discorrer da atuação deles, fala com muito mais propriedade. Tivemos essa experiência agora com a doutora Karina, agora com o senhor, e vamos ter com certeza com o doutor Marcelo também. Até pelo bate-papo aqui, já tem várias discussões, doutor Barcala, mas eu vou deixar as perguntas para no final do evento, que a gente já faz pergunta tanto da sua palestra quanto da palestra do doutor Marcelo Palma. O senhor abordou vários temas muito polêmicos, inclusive essa questão de distribuição de competência, vai para a Justiça Federal, o doutor Richard está ali coçando para falar, mas eu aproveito aqui para registrar a presença dos professores, mais uma vez, Sinara Veloso, Fernanda Lana, Luiz Alberto, Mariângela, Janice Santana, Luciano Maia, Heloísa Ribeiro, Richardson Branco, Dalton Caldeira, Rita Edith, Ana Lúcia, Marcelo Palma, e outros que estejam, que eu não consegui localizar aqui ainda, mas muito obrigado pela presença suas. Eu vou para o doutor Barcala, então, muito obrigado por hora. Daqui a pouco nós voltamos com as perguntas, já que já tem perguntas lançadas, perguntas polêmicas, inclusive, sobre distribuição de competência, responsabilidade, fornecimento de medicamento, só coisa boa. Muito obrigado. Eu vou aproveitar agora e fazer pergunta também para o palestrante anterior, o doutor Bruno Barcala. Doutor Bruno Barcala está na escuta aí. Doutor Bruno, eu vou escolher 3 perguntas aqui, tendo visto adiantado da hora. O colega... Vou localizar a pergunta aqui. A colega... Thelma, acho que é Thelma. Thelma Santos pergunta, professor Bruno, forçar a adoção da cloroquina contra a Covid-19 viola a lei e a ciência? Pois é. Provocativa, né? Pois é, isso é uma questão super polêmica, né? Estão me ouvindo, então? Estamos. Perfeito, eu perdi a imagem que a câmera falhou, mas vamos lá. É uma questão polêmica porque o uso da cloroquina, como de todos os medicamentos do nosso mercado, obedece o regulamento primeiro, que é o chamado da bula, que é aquele já estudado e previsto pelos próprios fabricantes, e também o uso off-label já consagrado, né? Por muitas vezes o uso off-label é mal compreendido, como se fosse um uso absolutamente indevido. Então, o uso off-label, ele pode ser indevido e pode ser, inclusive, absolutamente consagrado, como eu disse, né? A prática, ela indica que por muitas vezes um medicamento que a bula não prevê um uso específico é muito bem sucedido. Isso se dá muito com antibióticos e etc., porque os estudos necessários para a inclusão em bula são estudos muito relevantes, caros e que, por vezes, não geram interesse dos fabricantes. Mas a medicina, a expertise dos profissionais permite que, com o passar do tempo, esse uso seja consagrado. Então, é um uso off-label, mas um uso totalmente normal, cotidiano para os profissionais da saúde. No caso da cloroquina, pelo que está sendo proposto agora, seria esse chamado uso off-label,
não consagrado, não estudado para o tratamento da Covid, certo? Ele pode até vir a ser reconhecido no futuro como muito bem adequado, muito bem sucedido? Pode, sim, mas os estudos que por agora existem não indicam isso ainda, né? Então, oportunizar a utilização do medicamento mediante entendimento médico é razoável. Forçar a utilização mostra-se, no meu entendimento, abusivo. Justamente porque esse uso off-label ainda não se faz consagrado, não se faz reconhecido pela academia e pelos profissionais, vamos dizer assim. Ok. Agora, doutor Bacá, aproveitar que você está com a palavra, vou fazer a pergunta do Igor Rafael Matos Teixeira Guedes. Ele pergunta o seguinte: na ideia do universalismo preconizado pela Constituição com relação ao direito à saúde, você acredita que seja necessário rever essa ideia do universalismo sem limitar critérios, como, por exemplo, financeiro, sabendo que, por vezes, pessoas com condições financeiras são atendidas pelo SUS? Eu diria que, inclusive, isso se faz impossível, porque o SUS ele não é apenas essa prestação de atendimentos para quem está com problema de saúde, vamos dizer assim. O SUS, na verdade, e por isso ele é universal por diversos fatores, para uma segurança de todos nós, segurança sanitária, né? O trabalho que a Anvisa faz, por exemplo, quando há uma fiscalização da importação de produtos, é um trabalho que é feito pelo SUS, é um trabalho, né, desse conglomerado de atividades que engloba o Sistema Único de Saúde. Essas atividades, elas garantem a condição sanitária para todos que se encontram no país, brasileiros ou não brasileiros. Eu digo cidadãos brasileiros, né? E seria, inclusive, eu acho que contrário a todas as diretrizes e princípios do SUS. O que a jurisprudência tem feito, inclusive eu tratei aí, justamente quanto ao tema 106 em especial do STJ, é limitar o acesso, através da judicialização da saúde, a insumos, medicamentos, atendimentos, que aquela pessoa que pleiteou possa pagar, possa arcar com os seus vencimentos, com o seu salário, etc., né? Então, aí isso retira essa sobrecarga do Sistema Único de Saúde, que eu entendo como razoável, né? Acho que isso é salutar, desde que seja bem aplicado, né? Desde que seja bem aplicado esse critério renda. Por exemplo, existem medicamentos que são caríssimos, que talvez até uma pessoa milionária, vamos dizer assim, que tem rendimentos muito bons mensais, tenha dificuldade a adquirir com o passar do tempo. Então, não necessariamente o fato de uma pessoa possuir um patrimônio maior ou ter uma renda maior vai implicar no seu afastamento da possibilidade de postular judicialmente um medicamento. Mas se aquela situação, aquele caso concreto indicar o contrário, né, que sim existiria essa possibilidade, sem uma sobrecarga para o autor e para a sua família, isso se mostra, então, no entendimento definido pelo STJ, como razoável. Vou só fazer uma última pergunta aqui para o Bruno, que é uma pergunta muito rápida. Tem duas perguntas, eu vou fazer a menor. O colega pergunta, o Tiago José Xavier de Souza Ruas, pergunta para o senhor sugerir doutrinadores que falam da judicialização da saúde. Tem um outro colega que pergunta sobre reserva do possível, mas eu vou encaminhar para o senhor essas perguntas e depois nós encaminharemos as respostas para as respectivas pessoas que perguntaram. Doutor Wilson, obrigado. Olha, eu primeiramente recomendo o senhor, né, que é autor da obra Judicialização das Políticas Públicas de Saúde, né? E recomendo também, seria um conjunto de doutrinadores, uma obra que nós criamos aqui no Comitê Estadual de Saúde. São vários aí os participantes, o comitê época era coordenado pelo doutor Renato Dresch, desembargador. Eu faço parte do comitê até hoje e fiz parte dessa obra também. E também eu gosto da coletânea de orientações técnicas do Conasense. Mas, assim, nesse momento,
eu acho que não seja interessante, com exceção do livro do Dr. Wilson, aí, comprar qualquer obra, porque esses entendimentos novos do STF estão sendo ainda concluídos, os votos médios, acredito eu, ainda serão definidos, então é melhor aguardar um pouco, certo? E eu também quero aqui aproveitar a oportunidade para parabenizar o doutor Marcelo Poma pela excelente palestra, né? Inclusive pelas considerações finais sobre o glorioso Clube Atlético Mineiro, e cumprimentar aqui o doutor Richardson Branco, do qual eu não tive a honra de ser aluno, em nome de todos os demais professores presentes aí, que eu ainda não citei, certo? Muito obrigado pelo convite mais uma vez, doutor Wilson, boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, doutor. Parabéns pela palestra, viu, professor? Um abraço também, doutora Karina. Um abraço. Ok, muito obrigado, doutor Marcala. Quanto à questão do meu livro, eu agradeço pela referência aí, mas eu não sugiro, inclusive, que as pessoas não o adquirem, porque tem que sofrer uma atualização, já que a última versão dele é de 2015, de lá a legislação já mudou muito. Hoje mesmo eu conversei com a editora, nós vamos fazer um novo lançamento, mas com a versão atual, já mudou muita coisa, tem todo esse entendimento doutrinário e jurisprudencial atual. Colegas, então eu fico imensamente grato pela presença de todos vocês, dos professores, dos acadêmicos, dos palestrantes, meu chefe que está aí até agora, professor Luiz Alberto. Muitíssimo obrigado a todos vocês que apoiaram, que confiaram. O projeto de pesquisa Desafios do Direito do Século XXI está extremamente honrado com a participação de todos vocês e pela confiança. Esse projeto de pesquisa tem a minha participação, a da professora Rita e da professora Ana Lúcia, e nós estamos inteiramente abertos para a participação de todos vocês. O meu muitíssimo obrigado a todos. A moça do Rio Grande do Sul e lá de Erechim, nosso agradecimento. Que bom pessoas de outros estados participarem conosco. Isso demonstra a grandeza dos temas debatidos. No mais, eu agradeço imensamente a todos vocês e encerro este evento. Boa noite a todos.